Boa tarde, Rogério. Boa tarde. Começando essa coletiva, você fez parte da campanha do Joinville no Catarinense. Gostaria de saber qual a sensação, o sentimento dos jogadores que participaram dessa campanha com relação a esse resultado que saiu ontem. Sobre o resultado, acho que dentro de campo a gente que conquistou o título, mas acho que essa parte de jurídica, acho que é melhor a gente deixar para a parte do departamento jurídico nosso do clube, porque eles que vão decidir isso, né? A gente está focado no Campeonato Brasileiro, que é o mais importante, né? Essas questões não podem interferir no nosso trabalho no dia a dia, e isso a gente vai deixar com o departamento jurídico. Acho que eles são os melhores para poder falar para você esse caso, né? Agora, a sensação do jogador é que dentro de campo a gente conquistou esse título, só isso. Rogério, boa tarde para você. Boa tarde. É realmente sobre isso, esse foco no Campeonato Brasileiro que você falou, realmente tem que dar esse foco, mas a gente sabe que a torcida já está pressionando em relação ao time que está na zona do rebaixamento, também, querendo ou não, a torcida acaba pressionando sobre esse resultado também. A gente vê aí muitas críticas, até a diretoria, vocês jogadores até nesse caso escaparam, digamos assim. Mas acho que isso realmente pode interferir de certa forma, uma certa pressão em relação a isso também, juntar coisas ruins toda hora para o time que tenta sair da zona do rebaixamento? É um momento difícil que a gente vive dentro do campeonato, né? Como eu frisei para o colega anterior, acho que justamente isso que a gente tem que deixar para o departamento jurídico falar sobre essa questão do caso do Catarinense, porque a gente já tem a preocupação do Campeonato Brasileiro, que a gente não pode ter muita coisa na cabeça da gente, porque a gente já vive uma situação difícil dentro do campeonato, que é um campeonato muito difícil, que é o Campeonato Brasileiro, né? Então a gente tem que focar, porque vai se passando as rodadas e a gente vai ficando para trás, e a gente não pode ficar nessa situação, a gente tem que reagir no mais rápido possível, né? E a gente tem um adversário direto ali, que é a Ponte Preta também, que vem de uns resultados, que não vem de uns resultados positivos, mas é um jogo difícil, vai ser um jogo difícil dentro de casa, mas só que a gente precisa vencer, a gente precisa começar a retomada no Campeonato Brasileiro, né? Independente de qual que seja o adversário, né? E precisamos ganhar no domingo aqui da Ponte Preta, respeitando, claro, mas a gente precisa voltar não é jogar o futebol, aproveitar mais as oportunidades que a gente tem, errar um pouco menos, né? E para que a gente possa reagir. Rogério, imagino que para você também esse adversário seja um pouco especial, né? No último confronto, pelo peso que teve, né? Que acabou combinando na Série B, você também fez gol, que não é uma característica normalmente para um lateral, mas você sobe bem sempre nas jogadas aéreas. Já imaginou poder voltar ao time titular justamente contra esse mesmo adversário? A última recordação que eu tenho contra a Ponte foi um momento, para mim, foi feliz, né? Uma recordação muito boa. Foi um jogo onde que a gente decidiu o título brasileiro da Série B. E eu tive a oportunidade de abrir o placar naquele jogo, né? Então acho que isso é passado. Aquele momento a gente vivia uma fase muito boa dentro do Joinville, né? E a fase boa passou. Hoje a gente está vivendo outra realidade, que é a fase ruim, mas como teve a fase boa e passou, acredito que a fase ruim também vai passar, porque a gente não é possível que a gente vai conviver com essa fase ruim o ano todo. Espero que a gente engrene no domingo, claro, se eu tiver a oportunidade de estar no jogo, né? Eu passei por um momento muito difícil aí esses 2 meses atrás, né? Lutei contra um parasita aí que me derrubou, que já vinha me prejudicando. Então acho que nada mais feliz que você vir. Já tive a oportunidade de ter esses 2 últimos jogos, ter ido para a relação, de estar no dia a dia trabalhando, então isso para mim está sendo muito bom, né? E espero que domingo a gente conquiste esse resultado. Rogério, um jogador até quando fica tanto tempo fora, de certo, pensa muita coisa, né? Eu queria saber o que passou, porque as informações que a gente tem que foi uma situação bem delicada. Queria saber o que passou, se tu ficou em dúvida, se arrependeu de algo, usou alguma coisa de motivação para poder voltar. Queria que tu descrevesse um pouquinho, por favor. A partir do momento que eu comecei a passar mal, né, foi naquele resultado no jogo no Catarinense, que foi 3-1 contra o Figueirense, eu tinha até feito um gol, o segundo gol. E durante o próprio jogo eu já estava me sentindo muito mal. Depois eu fui para casa, não consegui dormir, fui parar no hospital. E a partir dali eu comecei a sentir muito mal, muito. Sentia fraqueza. Dentro de campo eu tentava correr, não tinha força.
Isso foi me incomodando. E eu acho que, junto com o departamento médico, com o Dr. Vilela, eu fui passando o diagnóstico para ele, a gente foi fazendo uns exames, e os exames não foi encostando nada de rotina normal do clube, né? Mas eu ainda continuava me sentindo cansado, e com muita dor no corpo, fraqueza. E isso foi persistindo, e assim, eu sou um cara que sempre quero estar ali ajudando, e eu, num momento algum, tentei me entregar. Mas aí, a partir do momento que começaram a surgir algumas coisas no meu corpo, né, que eu sentia, foi feito um exame, aí me encaminharam para um oncologista. Ali, a partir do momento ali, minha cabeça já começou a ficar um pouco ruim, porque se tratando de um oncologista, a cabeça já se preocupa, aí a gente tem que pensar na saúde. Aí foi um momento que eu conversei com o César, conversei com o Emerson Maria, que era o treinador na época, né? Falei para ele que acho que a saúde minha, acho que era em primeiro lugar, que eu tentei de todas as formas ir até aquele momento, mas que ali, a partir daquele momento, eu não estava com a cabeça boa. Então foi uma situação muito difícil, mas eu sempre coloquei Deus na frente de tudo. Então acho que Ele está me curando, eu estou praticamente curado, né? Apesar de, pela tensão que eu vivi, por tudo que eu vivia, criou uma cefaleia tensional em mim, que ainda eu sinto um pouco de dor de cabeça. Mas eu estou cuidando, estou me tratando, nada que me impeça de jogar, de treinar, porque eu acho que até a rotina do dia a dia, isso para mim vai ser muito bom. Mas assim, eu passei por 7 médicos, então você imagina a tensão que a gente não fica. Então acho que só de você estar voltando, né, a treinar, a estar na rotina do jogo, isso para mim vai me dar mais força para poder ajudar a equipe a sair dessa situação. Uma situação que eu já convivi na Portuguesa, né, então, e pude sair. Então acredito que o Joinville tem tudo para sair. A gente tem uma equipe qualificada, que a gente sabe das nossas limitações, mas também sabe da nossa qualidade. Então acho que agora eu estou com a cabeça mais voltada, agora eu estou mais tranquilo para poder exercer meu futebol, voltar àquela rotina bem legal que eu tinha aqui e dar sequência no trabalho. Rogério, tudo bem? Bom vê-lo de volta. Obrigado. O torcedor ele coloca nas redes sociais que, de alguma forma, pelo fato do Joinville não ter pago o bicho em relação à conquista do título, porque está sob júdice, pode ter influenciado em alguma coisa no rendimento dos jogadores. Queria que você esclarecesse para os torcedores que estão, você principalmente, que é um jogador que está do tempo já da Série B, já está um bom tempo no Joinville Esporte Clube, se você pode falar em nome desses jogadores, se isso influenciou em alguma coisa no rendimento do time nessa campanha do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que não. Acho que isso era um acordo que a diretoria tinha com a gente, mas a partir do momento que a gente entra dentro de campo, a gente esquece isso. E em momento algum a gente fez reunião, a gente fez alguma coisa para cobrar bicho. Apesar porque é um dinheiro assim que não é uma coisa que vai mudar a nossa vida. É uma coisa que é do futebol. Em momento algum ninguém cobrou, a gente sabe do que está se passando, o que se passou, mas acho que isso não tem nada a ver, a interferência dentro de campo, porque se for ver hoje tem poucos jogadores do catarinense na equipe, então acho que não tem nada a ver não. Para mim particularmente, eu não tive conversa com ninguém, não cobrei ninguém, e garanto que ninguém também dos jogadores cobrou sobre isso. Então acho que o resultado é o momento que a gente está vivendo, porque quando a gente entra nessa situação de zona de rebaixamento, é uma coisa que às vezes gera intranquilidade, gera muita incerteza. Quando você está lá em cima, tudo é mais fácil, você joga mais solto, e quando você está lá embaixo, você precisa do resultado, você tem aquela tensão. Como eu já disse, eu já convivi, é difícil, mas é um campeonato muito difícil, onde você vê que equipes pequenas, grandes ganham de pequena, e você perde 2, você já está lá embaixo, você ganha 2, você já sobe na tabela. Então é um campeonato muito equilibrado. Agora a questão do dinheiro, acho que não tem nada a ver não. Rogério, ainda sobre essa questão de críticas, a gente observa o torcedor culpando principalmente o treinador, porque o treinador veio, mexeu no time, afastou jogadores que para alguns eram titulares absolutos, e está tentando fazer essa reformulação. E ele já citou você, que já trabalhou com ele inclusive, e eu queria que você falasse agora nesse seu retorno como é que está trabalhando com o Adilson Batista, que está realmente tentando fazer com que o time jogue. Acho que o treinador não tem nada a ver. O Adilson chegou para dar uma motivação a mais, né? Veio um cara para tentar dar uma mexida no grupo. A gente conseguiu dar uma evoluída no nosso futebol. Alguns jogos a gente melhorou, alguns a gente deixou um pouquinho a desejar, pelo que eu também estava acompanhando, né? Eu não estava podendo participar,
mas é um cara experiente, um cara que tem uma rodagem dentro da Série A, né, Libertadores, e ele tenta tirar o máximo da gente, tenta pôr o que ele entende, e nós jogadores tentamos assimilar. A situação que é difícil, né? A gente vê equipes grandes que estão nessa situação também, que quando entra ali é complicado, aí tem cobrança, tem a pressão do próprio jogador, pressão de diretoria, pressão de torcedor, as críticas, e a gente tem que tentar absorver. Então, a gente só vai conseguir sair dessa situação com vitória, que vai dando tranquilidade, só que a gente tem que pensar em primeiro sair da lanterna, não é querer dar o passo maior que a perna, primeiro sair da lanterna, para depois querer sair da zona de rebaixamento, porque se a gente quiser atropelar nas etapas, a gente não vai conseguir. Tenho certeza, a gente está trabalhando, que aqui acho que não tem nenhum jogador de sacanagem, porque a maioria que está aqui, alguns vocês conhecem de mais épocas, e alguns que chegaram são caras profissionais, e todo mundo está imbuído nessa situação de querer tirar o Joinville, né? A gente está tão incomodado quanto o torcedor, quanto a diretoria, e a gente só vai sair dessa situação com trabalho.